Fala pessoal do 7º ano, segue mais um vídeo aí de ciências e agora a gente vai falar sobre os ecossistemas aquáticos e biomas brasileiros, na apostila 2, das páginas 9 até a página 15. Vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos, que são aqueles em que os seres vivos interagem com o meio onde vivem. Os ambientes podem ser de água doce ou de água salgada, sendo que eu tenho uma divisão em relação a como a água se comporta. Se for ambiente de água corrente, eu tenho ambientes lóticos, que é o caso de rios e cachoeiras. Se o ambiente tiver água parada, é um ambiente lêntico, como lagos e lagoas. Mas eu tenho duas observações. Coloquei uma aqui que é para falar sobre os estuários, que é uma área entre rios e mares. E também tenho para falar que o manguezal, ele é um ecossistema aquático também. Tá bom? Lembrando que biomas são conjuntos de ecossistemas. Aqui eu coloquei como se divide um ecossistema marinho de acordo com a profundidade, ou seja, um corte aqui na vertical. Eu tenho 3 zonas em relação à questão da luminosidade. Zona eufótica com a presença de luz, zona disfótica com a presença intermediária e a zona afótica sem a presença de luz. Aqui na zona eufótica eu tenho as algas, que precisam realizar fotossíntese, então dependem da luz. Aqui eu tenho a zona disfótica, eu tenho os bentos, que são animais nadantes. E na zona afótica, que não tem luz, são os peixes abissais. Agora a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Aqui tem o mapa do Brasil e tem toda a divisão de acordo com esses biomas. Vamos começar a falar sobre a Amazônia, que é o maior bioma da região e possui uma grande biodiversidade. Bio significa vida e diversidade, formas, ou seja, é um ambiente que apresenta várias formas de vida. Além disso, é o maior bioma do Brasil, mas ele não é um bioma exclusivamente brasileiro. Como vocês podem ver, Peru, Colômbia e outros países da América do Sul têm a presença do ambiente amazônico. E, infelizmente, cerca de 17% da sua área já foi destruída, tornando o solo pobre em nutrientes. Então aqui eu fiz um mapa conceitual aqui para vocês, mostrando a flora, a fauna, a temperatura e a localização. Vamos passar agora para um outro ambiente, que é o cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul. É conhecido como a savana brasileira, apesar de apresentar uma grande biodiversidade. É um bioma muito devastado pelas queimadas, devido ao clima seco. Além disso, abriga muitas plantas medicinais. Então aqui eu coloquei para vocês a localização, alguns estados que têm o cerrado como bioma, alguns vegetais, alguns animais e a temperatura média. Vamos falar sobre a Caatinga, que é um bioma, agora sim, exclusivamente brasileiro, com 11% do território abrangendo. Apresenta grande biodiversidade e em Tupi-Guarani, Caatinga significa floresta branca, devido às folhas que caem durante o período de secas. Animais e vegetais se adaptaram à seca e à estiagem. É um bioma muito devastado pela agropecuária. Então aqui, ó, eu tenho o mandacaru, que é um dos principais, vegetação seca, e aqui a gente tem um tipo de animal que faz parte da fauna da Caatinga. Vamos falar agora sobre a Mata Atlântica. É o bioma mais rico em biodiversidade e também é o mais ameaçado pelos seres humanos, porque algumas espécies de animais e vegetais, elas são endêmicas, ou seja, só aparecem nessa região. Hoje, infelizmente, só existe 12,4% da mata original. Tem uma grande importância econômica e ecológica. O desmatamento é o principal problema devido à exploração da mata pelo ser humano. Então aqui, ó, pau-brasil, araucária e palmito, mico-leão dourado, onça pintada e uma variação de 10 graus na temperatura. Pantanal é a maior planície alagável do mundo, cuja pecuária e a pesca são as maiores atividades econômicas. Existem 2 épocas bem distintas no ano: o período de chuva, onde se formam as pastagens naturais,
e o período de seca. E aqui eu tenho o símbolo do Pantanal, que é o tuiuiu. O bioma enfrenta a caça predatória, que é uma grande preocupação para o planeta. E agora a gente vai falar dos pampas ou campos sulinos, que ocupam 2% do território brasileiro. O nome pampa tem origem indígena, que significa região plana, apresentando uma grande biodiversidade. Sua principal característica é ter uma vegetação rasteira. Então aqui a gente pega o Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Aqui estão alguns vegetais e aqui estão alguns animais. E a temperatura média do local. E agora a gente vai falar sobre o manguezal, né? O manguezal, ele abriga vegetais como mangue vermelho, branco e seriba, e é também considerado como o berçário, né, de alguns animais, ou seja, alguns animais eles se reproduzem nessas árvores com raízes externas, né? Essas raízes, elas são raízes respiratórias que precisam captar o oxigênio do ar. E o nome dessas raízes, onde tem uma abertura, são chamados de pneumatófaros. Está localizado no litoral brasileiro. E aqui eu coloquei para vocês alguns animais que estão em extinção de acordo com o bioma. Então é extremamente importante que a caça não seja predatória, né? Que a gente não desmate, que a gente preserve o nosso planeta, porque nós sabemos da importância que esses vegetais têm para nossa vida e para a vida de uma forma geral. Então é extremamente importante a gente falar sempre que a preservação dos biomas, a gente também está falando da preservação de vida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado e aí, até uma próxima aula. Fiquem com Deus.